Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim! A mudança de cor de cabelo é muito recorrente nos dias de hoje e uma das mudanças mais antigas da humanidade, com cerca de 4.000 anos atrás. Em algum momento da sua vida, você já se deparou com tinta de cabelo, seja na prateleira da farmácia, na prateleira do mercado, em casa com a sua avó, com sua mãe, com sua tia, que pintam o cabelo. Pois então, 25% da comunidade brasileira utiliza de tintas, mas você já parou para pensar se existe algum malefício pro nosso organismo? Ou até mesmo pro nosso fio de cabelo? Existe algum benefício? Vale ressaltar que as entrevistas foram gravadas antes da pandemia da Covid-19 e nós fizemos as seguintes perguntas. Qual dessas duas tinturas, henna ou convencional, você escolheria para pintar o seu cabelo? Qual é a diferença entre as duas? Existem alguns componentes nessas tinturas que façam mal para o nosso organismo? Então vamos ver o que as pessoas acham sobre isso. Estou aqui com a Suelen. Suelen, se você fosse escolher uma dessas duas tinturas para pintar o seu cabelo, qual delas você escolheria? A de henna ou a tintura convencional? Eu nunca usei a de henna, então seria interessante experimentar. Você sabe me dizer qual é a diferença dela e da convencional? A de henna eu creio que dura menos tempo e é menos agressiva ao cabelo. Entendi. Você acha que nessas tinturas tem algumas substâncias que fazem mal ao nosso organismo? Sim. Por que você acha isso? Porque até no próprio shampoo e condicionador tem parafina, parabeno, petrolato, então acho que creio que tenha também. Eu tô aqui com o Guilherme. Guilherme, entre a tintura de henna e a tintura convencional, qual você escolheria para pintar o seu cabelo, caso você precisasse? Henna. Por quê? Porque ela é mais antiga. Mais antiga? Você sabe me dizer qual é a diferença dessas duas tinturas? Eu acredito que a de henna tem natureza vegetal e as outras sejam mais químicas, né? Você acha que nessas tinturas tem alguma substância que faz mal ao nosso organismo? Deve ter metais pesados aí que ficam ao longo do tempo no nosso organismo. Antes de começarmos a pensar sobre as tinturas, sua composição e os impactos de sua utilização, é importante conhecermos melhor o nosso cabelo, bem como sua estrutura. Os fios ou fibras capilares são constituídos basicamente por cerca de 65 a 95% de proteínas, sendo a queratina aquela presente em maior quantidade. As proteínas são polímeros de condensação ou macromoléculas formadas por uma sequência de 15 a 20 tipos de aminoácidos. As moléculas mais simples desses compostos são formadas por um grupo carboxílico, COOH, um grupo de aminas, NH2, e dois átomos de hidrogênio, ligados a um átomo de carbono, a glicina. A esse mesmo carbono pode ser ligado um radical R, qualquer no lugar de um dos átomos de hidrogênio, o que irá determinar o tipo de aminoácido. Ao se oferem reações químicas, tais como branqueamentos químicos, oxidação, alisamentos alcalinos ou exposição à luz solar, os aminoácidos são convertidos em outras substâncias ou derivados, como por exemplo a cistina, formada por dimerização da cisteína em condições oxidantes. Outros componentes do fio de cabelo são água, lipídios estruturais e livres, e pigmentos e elementos tráceos, geralmente não livres e combinados quimicamente com cadeias laterais de grupos proteicos ou com grupos de ácido graxos. É importante ressaltar que o fio de cabelo é composto por três partes principais, sendo elas a cutícula, o córtex e a medula. A cutícula é quem tem a função de proteger as partes internas e, por ser transparente, não interfere na coloração e permite que vejamos a cor de fios. As mesmas ficam parcialmente sobrepostas umas às outras, o que lembra as escamas, e por isso também podem ser chamadas assim. O córtex é a parte que encontramos a maior parte das proteínas, e é nele que podemos verificar a cor do cabelo. A cor do cabelo varia entre o negro, castanho, loiro, ruivo, grisalho e branco. A melanina presente é pigmento responsável por essas colorações, tendo dois tipos principais de melanina, a eumelanina e a feomelanina, as quais produzem as cores do castanho ao preto e do marrom avermelhado ao loiro. No córtex são encontradas também as ligações químicas que fazem parte do nosso cabelo, sendo elas
A ligação de hidrogênio, que é facilmente modificada. Só de molhar o cabelo da sua extensão é aumentada e o fio muda. É nela que temos alterações ao usarmos escova, babyliss ou prancha, uma vez que os fios são posicionados na maneira que se deseja ao retirar a água deles, e assim as ligações de hidrogênio têm que se refazer no formato definido. A ligação de hidrogênio pode ser compreendida como a interação entre um átomo de hidrogênio com outro átomo eletronegativo, servindo como elo entre as interações. A ligação de hidrogênio ocorre entre um átomo de hidrogênio proveniente da hidroxila, OH, de um aminoácido do cabelo e outro átomo de oxigênio proveniente do grupo carbonila, COO, de outro aminoácido do cabelo. A água, por exemplo, possui átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio, que são bastante eletronegativos, e por isso formam ligações de hidrogênio entre suas moléculas, ou ainda podem também interagir com outras moléculas que têm hidrogênio ou outros átomos eletronegativos, como o oxigênio, formando novas ligações de hidrogênio. Por isso, quando o cabelo está molhado, essas ligações são favorecidas e também podemos alterar temporariamente sua forma, como, por exemplo, quando se faz escova. Ligações de enxofre ou ponte de disulfeto. Entre as três, apresenta a maior resistência. Nelas ocorre a união de dois átomos de enxofre, SS, como, por exemplo, quando os grupos tióis, provindos de duas moléculas de aminoácidos, cisteína, se combinam formando o aminoácido cistina. O rompimento dessas ligações ocorre quando realizamos processos de alisamentos e relaxamento capilar. Quando a estrutura do cabelo é realmente mudada como progressiva ou processo químico, a ponte de disulfeto vai ser religada quando for dado a um novo formato. As ligações iônicas ocorrem por meio de atração eletrostáticas entre dois íons carregados, um com carga positiva e outro com carga negativa, provenientes de aminoácidos diferentes. Essas ligações são quebradas pela ação da água quando o cabelo é molhado, por exemplo, ocorrendo o aumento de sua extensão. Podem também ocorrer deformação quando a alteração do pH, acidez ou alcalinidade. Por fim, a região mais interna do cabelo é a medula, um eixo oco no interior do cabelo, formado por fibras de queratina em pequenas cavidades. Para a gente saber um pouquinho melhor sobre a composição do cabelo, sua estrutura e um pouco mais a fundo de como funciona a fixação da tinta, a gente pode estudar mais profundamente um pouquinho sobre as tinturas de cabelo. A gente consegue ver evidências de século atrás com o uso de tintas ou algo parecido com as tintas. No exemplo, a gente tem no Egito, que foram encontrados múmias com resquícios de rena na parte do cabelo. Como também no Império Romano, que foram encontrados pentes embebedados em sulfeto de chumbo, que com o vinagre forma uma coloração marrom escuro. Evidências bibliográficas também mostram pra gente o uso de plantas para coloração, como o nogueira e a camomila, que trazem a cor marrom e amarelado. Então, como a gente nota, a tintura de cabelo vem acompanhando a evolução da humanidade com a gente. Então, a partir de agora, a gente consegue aprofundar mais um pouquinho de como funciona as tinturas de cabelo. Então, continua no vídeo que a gente vai entender melhor sobre classificações, né, das tintas de cabelo. A mudança de cor de cabelo ou processo de coloração pode ser classificada de diferentes formas, mas vamos enfatizar em três: a sintética, a vegetal e a metálica. Na coloração sintética, podemos ter a coloração temporária, e que, como o próprio nome diz, as mudanças de cor de cabelo ocorrem por um curto período e saem com o uso de shampoos, em média de 6 lavagens. A coloração semi-permanente, conhecida como tonalizantes. Os tonalizantes não adentram a cutícula dos fios, pois não possuem amônia na composição em nenhum dos seus subprodutos, e por isso não são nocivos para a fibra capilar, mas duram de cerca de 30 lavagens. Por fim, a coloração sintética permanente. É a mais utilizada nos salões de beleza, pois tem maior duração, especialmente por alterar o pigmento da parte interna do fio, proporcionando cobertura total dos cabelos brancos. As tintas permanentes necessitam de água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, o que se justifica pela sua capacidade de provocar a descoloração simultânea do cabelo que se quer atingir.
A água oxigenada é capaz de agir sobre os pigmentos melânicos do cabelo que estão na origem de sua cor natural, oxidando-os, o que leva a uma descoloração do cabelo. Essa mesma descoloração tem por resultado tornar o cabelo inicial mais claro, permitindo conferir nuances novas juntamente com os novos pigmentos sintéticos. Necessitam de peróxido de hidrogênio para que ocorra a abertura das cutículas, facilitando a absorção dos corantes e da amônia para que a cor fixe no cabelo. Dessa maneira, os produtos, em geral, fazem com que haja uma demasiada abertura das cutículas, o que é necessário para a absorção dos corantes pelo córtex do fio de cabelo. O uso contínuo de produtos químicos para o tingimento dos cabelos pode afetar a haste do fio de cabelo, causando a perda de brilho, da resistência, uma maciez e aumenta o esforço para pentear o seu cabelo. Em relação ao uso de produtos para coloração sintética, muito se fala sobre o uso de chumbo na composição das tintas, e de fato é um aspecto a se verificar, uma vez que a quantidade de chumbo utilizada para a fabricação de tinturas é controlada e monitorada pela Anvisa. Segundo a Resolução 79, do dia 28 de agosto de 2000, Anvisa 2000, os índices de metais pesados como o chumbo permitidos pela legislação não devem ultrapassar de 20 ppm, partes por milhão, em tinturas capilares, assim como o limite máximo para outros metais pesados é de 100 ppm. O chumbo e outros metais fazem com que a cor do produto, cabelo, seja intensa e vibrante. No caso das tintas, o chumbo tem a função de facilitar a pigmentação em cabelos brancos, por exemplo, que são mais difíceis de pintar e segurar a cor. Com o uso contínuo das tintas que possuem chumbo na composição, vem um malefício, pois o chumbo pode se acumular no organismo e, além disso, pode ferir a pele, ir para a corrente sanguínea e causar problemas a longo prazo. É importante ressaltar que, quando falamos do chumbo na composição de tintas, estamos nos referindo a sais de chumbo, que são compostos em que um dos íons é o Pb2+, ou seja, não é o metal chumbo que está presente nas tinturas, mas sim o íon chumbo. Na coloração vegetal, a cor advém dos corantes provenientes de plantas, que atuam de uma maneira encapando e impermeabilizando o fio. O exemplo mais comum desse tipo de coloração é a rena. A rena causa um efeito mais volumoso e saudável nos cabelos. O melhor ponto positivo da rena é que ela não possui amônia nem sobreprodutos dela em sua fórmula. Logo, não danifica o fio de cabelo como as tintas que possuem amônia em sua composição. Outra vantagem é que, por ser uma coloração natural, pode ser utilizada por grávidas e também outros procedimentos químicos, como luzes, escovas progressivas, relaxamento, alisamento, entre outros. Os corantes utilizados neste tipo de tintura são na maior parte de compostos de peso molecular elevado, possuindo uma fraca afinidade pela queratina do cabelo e por isso não penetram ou penetram muito pouco do cabelo, permanecendo praticamente na superfície do cabelo e por isso durando poucos dias. A coloração natural oferece uma faixa de cores limitada, o que torna difícil predizer a intensidade, logo levando a maioria dos consumidores a utilizar produtos sintéticos, que permitem uma grande variedade de cores e são melhores resultados. Na coloração metálica ou progressiva, a preparação contém sais de chumbo, prata, cádmio, bismuto, níquel, cobre e estanho. Logo, esses elementos combinam com enxofre de cabelo, formando uma capa em torno do fio. Escurecem o cabelo progressivamente com a ação do oxigênio do ar nas repetidas aplicações. Com essa coloração, a pessoa não pode utilizar produtos para ondulação, descoloração ou tinturas que contêm oxidante. Um exemplo são as tintas que possuem óxido de chumbo, que é misturado com hidróxido de cálcio e um pouco de água. Assim, o chumbo reage com enxofre presente nas proteínas do cabelo, formando sulfeto de chumbo que possui cor escura. Essas tinturas permanecem mais tempo que as outras. Mas um aspecto negativo seria a presença de chumbo, que é um metal pesado e pode se acumular no organismo, levando a problemas de saúde como lesões neurológicas. E quais são os compostos básicos das tinturas de cabelo? A gente começa com creme de cabelo, sendo o primeiro componente, que é a base de óleo ou a base de água, ou os dois juntos. Em alguns casos, podem também ser utilizados de formulação em geral para coloração permanente. Precursores de cor. Os precursores de cor são pequenas moléculas incolores e podem penetrar na cabeça de forma a construir moléculas de cor maiores.
Corantes são principalmente utilizados em coloração permanente e também em algumas tintas permanentes, de forma a permitir uma coloração com um reflexo mais vibrante. Agentes alcalinos. Eles são responsáveis por abrir a camada da cutícula do cabelo para que os ingredientes ativos, como os precursores, possam adentrar e penetrar no cabelo, como também catalisar a reação oxidante entre os precursores de cor e o peróxido de hidrogênio. Agentes de tratamento. Integrar agentes de tratamento em produtos de coloração permanente com um valor de pH elevado é uma coisa muito difícil. Porém, alguns ingredientes poliméricos ou de tratamento com base em silicone pode ser efetivamente integrado nas fórmulas. Antioxidantes. Eles ajudam a prevenir a pré-oxidação dos precursores de cor durante esse armazenamento num tubo de creme de cabelo. Os sulfitos de sódio, diotonato de sódio, eles são agentes de redução normalmente. Agentes de redução normal. Os agentes complexantes, com componentes com as potenciais impurezas metálicas do creme da coloração, eles previnem de uma reação indesejada com o peróxido de hidrogênio. E ali o perfume, né? Ele é adicionado à fórmula, adicionado às tintas, para que a gente consiga ter esse disfarce do cheiro desagradável do amoníaco. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e aprendido um pouco mais como funciona a tinta e a parte da coloração. Então, até o próximo vídeo!